O sussurro de Satanás. O sussurro de Satanás parece até título de filme. Acho que todos já devem ter passado por esta experiência. A maioria das pessoas, quando ingressou na fé messiânica, geralmente experimentou uma alegria especial até então nunca sentida. Tais pessoas haviam praticado fervorosamente algum tipo de fé, mas, apesar disso, dificilmente recebiam graças, não encontravam a verdade e acabavam perdendo todas as esperanças. Por isso, no momento de angústia, ao encontrarem a Igreja Messiânica Mundial, é natural que ficassem alegres, pois é como se tivessem encontrado tão poderoso tesouro procurado há tanto tempo pelo caminho da vida. Entretanto, existe um grande perigo. Satanás sempre está à espreita, procurando uma oportunidade para abalar a fé de tais pessoas. Desde épocas remotas, vem ocorrendo uma grande luta, invisível aos nossos olhos, entre Deus e Satanás. Esta luta se apresenta sob diversas formas. De uma escala maior para uma menor, temos as guerras entre países, as divergências entre partidos políticos, os conflitos entre classes sociais, as desavenças entre as pessoas e, por fim, uma menor forma, a luta que existe no interior de cada indivíduo, a luta entre o bem e o mal. Resumindo, numa abrangência maior, temos a guerra entre os países e, na menor escala, temos a luta incessante dentro de cada indivíduo. O resultado é que a maioria das pessoas até o dia de hoje vem apresentando uma forte tendência para se ligar ao mal, aumentando cada vez mais o número dos súditos de Satanás. Contudo, é lógico que muitas pessoas não têm nenhuma consciência disso, pois se o soubessem, imediatamente procurariam afastar-se dele. Dentre os que são salvos por Deus, existem muitos que estão trabalhando para o mal, inconscientemente, pois eles têm a possibilidade de abrir seus olhos. Essa inconsciência consiste em acreditar que estamos fazendo um bem, enquanto que, na verdade, não passa de um mal. Veneram um Deus achando que é do bem, mas que, na verdade, faz parte da falange do mal. O que acreditam ser a verdade, na realidade, não o é, e assim por diante. Portanto, basta apresentar-lhes a luz da salvação para mostrarmos a verdadeira face dos erros cometidos. O que falei até agora sobre as pessoas que ainda podem ser salvas, mas existem as que não têm a mínima chance. O que falei até agora foi sobre as pessoas que ainda podem ser salvas, mas existem as que não têm a mínima chance. Elas são poucas e veneram e praticam o mal conscientemente. Estas raramente são salvas, o que é motivo de misericórdia, pois na ocasião do juízo final, suas almas serão extintas. Voltemos ao assunto ao qual me referi no início. Quando a pessoa compreende o que é a verdadeira fé, despertando para os erros cometidos no passado e não consegue esconder a alegria nos momentos de emoção, provoca em Satanás um forte rancor por perder mais um súdito. Vou repetir. Voltemos ao assunto ao qual me referi no início. Quando as pessoas compreendem o que é a verdadeira fé, despertando para os erros cometidos no passado e não conseguem esconder a alegria nos momentos de emoção, provoca em Satanás um forte rancor por perder mais um súdito. Assim, ele começa a agir a fim de recuperá-lo de qualquer maneira. Aqueles que não percebem o plano de Satanás acabam vacilando na fé pelo mais simples motivo. Geralmente, ele procura confundi-los, utilizando de forma ardilosa os conselhos de um amigo ou as palavras amáveis dos familiares. Ou seja, as palavras amáveis, na verdade, não passam de uma máscara utilizada por Satanás para destruí-los. Se neste momento não tivermos uma fé bem solidificada,
acabaremos nos deixando levar pela conversa pensando: ei, ele tem razão. Neste momento, uma parte da fé já foi destruída pela artimanha de Satanás, permitindo assim a livre atuação da falange dos demônios. É como se fosse uma guerra medieval. Basta uma parte de a muralha ser destruída para que todo o exército inimigo invada o castelo por essa brecha, apossando-se dele completamente. Quando os demônios invadem o coração da pessoa, imediatamente eles procuram um meio de afastá-la da fé, enchendo sua cabeça com ardis pretextos. Ou seja, este é o sussurro de Satanás, que vive procurando alguma falha na fé. Por exemplo, ele começa a deturpar as coisas, fazendo a pessoa considerar pequeninas coisas como enormes erros da fé e a reprovar constantemente a fé praticada, confundindo-a através de brilhantes argumentos. Tais argumentos são engenhosos, que as pessoas comuns não têm condição nenhuma de perceber o erro que estão cometendo. Uma das artimanhas utilizada é a de não deixar a pessoa se aproximar da igreja. Quando ela pensa em ir à igreja para alguma atividade, Satanás arranja sempre algum empecilho, algum contratempo, ou seja, algum pretexto para não deixá-la ir. Isto porque Satanás tem um grande pavor da forte luz emanada em nossa igreja. Para ele, não existe nada mais aterrorizante do que a luz divina. Ao entrar em contato com ela, Satanás tem sua força maléfica enfraquecida. Suponhamos uma pessoa que sofra de uma doença incurável e de repente seja salva pela força de Canon, Jorei. Nesta hora é natural que nasça dentro dela uma fervorosa fé que a faz entregar sua própria vida a Deus, já que foi recuperada pela sua luz. É difícil acreditar, mas às vezes, com o passar do tempo, existem aquelas que são meio distraídas e acabam esquecendo o sentimento inicial, o que é muito desolador. Estas pessoas distraídas, mesmo tendo sido salvas por Deus, uma vez caem facilmente nas engenhosas armadilhas de Satanás e infelizmente acabam se tornando prisioneiras do mal. Uma vez se afastando da fé, quase todas as pessoas acabam se tornando infelizes, o que é um fato inegável, pois não são poucos os casos vistos até hoje. Entretanto, aquelas que percebem a tempo o erro cometido voltam a procurar a salvação o mais rápido possível e ainda conseguem encontrar a felicidade. Todavia, o mesmo já não acontece com aquelas que não percebem seus erros e certamente cairão na infelicidade. É como se alguém as salvasse, puxando-as para dentro da arca de Noé e logo depois elas mesmas se jogassem no mar e morressem afogadas. Chamo a atenção das pessoas que já receberam graças. Tomem o máximo de cuidado no assunto citado acima. Escrito por Meishu Sama em 19 de abril de 1936. Escrito por Meishu Sama em 19 de abril de 1936. Célia Alves, de Araçatuba. Gratidão.